Olá, fantasmas de Tsushima! Olá, fantasmos de Tsushima! Eu sou Otávio Uga, este é o Super 8 e hoje... Como é que a PlayStation me convidou de novo para conhecer o seu próximo grande lançamento e dar mais uns 8 tostões da minha voz sobre um game com um estilo que me parece bem fílmico? Ghost of Tsushima tá disponível a partir de 17 de julho. Para você garantir sua cópia digital ou física, o link do jogo tá aqui embaixo na descrição. Eu já pude jogar bastante, explorar bastante o mundo do game, então caso você já saiba do que eu tô falando e tá se roendo de ansiedade, chega mais porque eu vou compartilhar algumas coisinhas que podem servir de dicas pra vocês, sem spoilers, claro. E caso você ainda não conheça e não saiba do que eu tô falando, se acomoda na cadeira, na poltrona, no sofá ou na cama, você que sabe, porque agora eu vou mandar... 8 motivos para conhecer Ghost of Tsushima, um game de um cabra ninja que sai rodopiando a espada pra cima dos miseráveis que chegam cheios de oba-oba no Japão sem ser convidados. Com lançamento exclusivo para PlayStation 4, Ghost of Tsushima é produzido pela Sucker Punch. Diferente de suas franquias anteriores, a lúdica e cartunesca trilogia Sly e a viajada super-heróica e fantástica da prestigiada série Infamous, esse projeto tem uma pegada muito mais cinematográfica e pé no chão. Cinematográfica porque, pelo que eu acredito, os realizadores foram buscar na história do cinema inspirações que sedimentassem essa obra. Tem uma composição de cena esteticamente minuciosa em cor e tom que pode te lembrar o Último Samurai. Tem sequências de batalhas intensas e frenéticas com múltiplos inimigos, nas quais a gente usa elementos do cenário para desviar ou usar como armas, que a gente pode encontrar uma relação com as cenas de combate vistas em 13 Assassinos, por exemplo. Então eu acredito que os caras fizeram o dever de casa de buscar inspirações cinematográficas com prazer, sacomé? E ao longo desse vídeo isso vai ficar cada vez mais claro. E quanto a ser mais pé no chão, a história é construída sob uma perspectiva tão realista que é inspirada num episódio real da história do Japão. Os personagens são fictícios, mas eu creio que representam figuras históricas verdadeiras em situações hipoteticamente plausíveis dentro do contexto representado. Contexto que me parece muito valioso, pois... Pelo conhecimento escolar, a gente praticamente só aprende sobre a história do Ocidente. Pouco ou nada a gente descobre sobre o que se passava no Oriente durante as várias fases da humanidade. Até mesmo quando os europeus encontram a América ao procurar uma nova rota para a Índia, basicamente o que a gente sabe sobre esse país nessa época é que os europeus eram a Lucy Crazy em suas especiarias. Então, é muito bem-vindo quando uma obra de entretenimento procura levar a gente a conhecer novos horizontes, culturas e experiências que costumam receber menos atenção, mas nem por isso seriam menos interessantes. E esse é um lindo atributo de Ghost of Tsushima, que se passa durante a Idade Média e literalmente do outro lado do mundo, no Japão. Mas antes a gente precisa fazer uma viagem para onde hoje é a Mongólia. No início do século XIII, os povos mongóis estavam divididos em diversas tribos e clãs, e cada um era governada por um khan ou senhor ou chefe. Então, tudo mudou quando um guerreiro chamado Temujin liderou algumas campanhas e combates em busca de unificação, que finalmente aconteceu em 1206, proclamando o homem como Gengis Khan, ou o Grande Chefe, aos 45 anos. Não tendo mais o que unificar, o brutal e sanguinolento Gengis passou a se preocupar com expansão. E com uma hierarquia militar inovadora, ele construiu um exército superpoderoso e saiu conquistando tanto território que deixaria qualquer jogador de War estupefato. E se você pensa que isso acabou quando ele bateu as botas? Coisa nenhuma! Os filhos e os netos deram continuidade à expansão, atingindo o auge em 1279, sendo o maior império em área contínua da história, ocupando todo esse território aqui, ó. Nem a Grande Muralha da China segurou esse povo. Mas, Otávio... Oi? E o Japão? Então, como o Japão é uma ilha, isso atrasou os mongóis um tico, mas não para sempre. Já que em 1274, sob a liderança de Kublai Khan, neto do Gengis, eles começaram a arrastar as asinhas para lá também, começando pelas ilhas de Iki e Tsushima, já que elas são mais próximas do resto do continente asiático. E é nesse contexto que se enquadra o jogo Ghost of Tsushima, com os mongóis chegando com tudo e ocupando a ilha de Tsushima e os residentes de lá precisando se desvencilhar dos invasores. No Japão, as defesas eram realizadas pelos disciplinados e honrados samurais. Mas as armas e táticas mongóis eram tão superiores que pegaram os samurais de surpresa, levando a um massacre dos guerreiros japoneses nas praias de Tsushima. E é aqui que começa a história de Ghost of Tsushima. O grande antagonista do jogo é o fictício general Khotun Khan, que, segundo a minha interpretação, representa o Kublai Khan, neto do Gengis, que invadiu lá esse trechinho do Japão na vida real. Em oposição, o protagonista do jogo é o também fictício
Jin Sakai, um jovem samurai que representa a força de resistência real que lutou para recuperar o domínio de Tsushima. A gente passa a controlar o Jin depois que ele é um dos poucos a sobreviver à invasão massacrenta da batalha na praia. Então a gente conduz o homem na busca de aliados, resgate de prisioneiros e aprendizados de novas técnicas para conseguir lidar com o exército inimigo. Porém, em meio a uma ilha devastada e diante de inimigos tão impiedosos e brutais, a gente logo descobre que vai ser preciso deixar o código de honra samurai de lado para incorporar técnicas furtivas que possibilitem alguma chance contra os mongóis e assim impedir que eles façam dali uma base e avancem para a ilha principal do Japão feudal. O jogo permite que a gente conduza Jin Sakai enquanto ele aprende as técnicas do fantasma e a lenda sobre ele cresce para que ele então se torne o fantasma de Tsushima. Seria essa a origem dos ninja? Não sei, talvez, quem sabe? Ghost of Tsushima é um jogo em mundo aberto, ou seja, você pode andar pra lá, cavalgar pra cá, escalar pra colar, se pendurar com um gancho blá blá blá, podendo explorar Tsushima com bastante liberdade. E ao que me parece, por se tratar de uma ilha, todo o território é alcançável. Eu acredito que se você conseguir ver, você consegue chegar lá. E é assim porque, além das missões principais que compõem a trajetória do Jin, há vários contos paralelos que dão ao Jin e a gente missões alternativas que a gente pode cumprir antes das missões principais, depois ou durante, intercalando. Como a gente pode criar nossa própria ordem do que fazer primeiro, isso permite a cada um criar sua própria experiência rica em detalhes dentro desse contexto. Agora sim, uma dica minha: vai intercalando, porque além disso aumentar a imersão dentro de todo esse contexto, à medida que você vai cumprindo as missões, você também ganha prestígio e ou recursos que ajudam a aperfeiçoar o personagem com novas técnicas e armas. E a forma de localizar as missões e destinos são bem próprias. Nada de mapinha com GPS no canto da tela ou setas apontando para lá e para cá. Aqui a gente seguia pela direção do vento, o que é muito mais natural e condizente para imergir a gente nessa atmosfera rústica. Falou em samurais, logo vem à mente aquela figura sisuda, disciplinada, com movimentos metódicos, uma destreza incrível com a espada e que transborda autoridade ao compartilhar vários ensinamentos sobre vários assuntos. Mas quando a gente faz essa imagem mental, logo vem à mente os filmes. Não sei se acontece com vocês, mas comigo, por causa do pouco conhecimento escolar sobre a cultura oriental, a figura dos samurais me eram tão distantes que sempre pareciam criadas pela ficção, como magos, por exemplo, não inspirada em pessoas que realmente existiram, como cowboys, que são mais familiares às tradições ocidentais. Mas te falar que essa sensação de que samurai é coisa de filme e não da história começou a se desfacelar comigo bastante quando eu passei a deixar Hollywood um pouco mais de lado e passei a conhecer filmes japoneses sobre o assunto. Claro, o grande nome que vem à mente da gente é Akira Kurosawa, que nos deu obras magistrambólicas dentro desse tema, como Os Sete Samurais, O Barba Ruiva, Yojimbo e Run. Dos enredos sobre honra e orgulho, as composições de visuais lindas, pioneiras e icônicas, a ver os samurais falando na língua nata deles, sob a ótica de um cineasta japonês, é uma experiência de outro nível. E suas obras acertadamente, segundo a minha opinião, inspiraram a produção de Ghost of Tsushima, que também possibilita com a opção de jogar com os diálogos em japonês, o que eu recomendo com força. Mesmo que durante a ação você perca um diálogo ou outro, o estranhamento faz parte da viagem. E acredito eu que o jogo ainda vai além com essas inspirações, com o comportamento rebelde do Jin e os visuais de batalha, duelos e cenas contemplativas que me lembram muito as obras de Kurosawa. E ainda, somado à possibilidade de caminhar livremente pelos cenários super realistas de Tsushima, com uma trama realista, faz Ghost of Tsushima ser um mergulho intenso nesse período histórico da cultura japonesa. E ainda tem um bônus extra. Se você for um ávido admirador kurosawense, tem uma opção de deixar o jogo com um filtro preto e branco, envelhecido com ruídos e grãos, que nem os filmes desse mestre do cinema. Agora vamos falar de jogabilidade. São 3 os modos de jogo de Ghost of Tsushima: fácil, normal e difícil. Como é complicado saber em qual nível você se enquadra, aqui tem um recurso que eu acho muito maneiro: poder trocar o nível de dificuldade enquanto você joga. Então você pode começar o jogo num certo nível, se achar que tá muito fácil e quiser um desafio extra, você pode mudar sem perder o progresso do seu jogo. E o contrário também, se achar que tá difícil demais, só abaixar o nível de dificuldade. Sobre a jogabilidade em geral, eu não sou um expert em games,
ainda, mas não tive qualquer dificuldade de entrar na proposta. Os movimentos do Jin me pareceram muito fluidos e fáceis de manejar. Além do mais, os comandos são tranquilos porque o próprio jogo vai te instruir sobre o que você precisa. Eu saí de The Last of Us Part 2 para esse jogo e assim, foi curiosa a diferença de precisão dos movimentos. Por se tratar de um samurai, o Jin se move de forma mais ligeira, precisa, mais ninja mesmo. Não é uma vertente de movimentos ultra realista, na minha opinião, mas não é nada que comprometa o realismo da viagem em si. Eu acho que é para dar justamente a precisão desses movimentos. E me parece que os caras aproveitaram o máximo da capacidade do PlayStation 4 para oferecer uma experiência de jogo rica em opções e detalhes e suave no manuseamento. E olha que eu joguei no PlayStation básico, se você tiver o Pro então... E aí a gente chega nos métodos de TB Fiscatapimba pra galera que quer botar pra moer em cima dos inimigos. Pois bem, Ghost of Tsushima tem dois estilos principais de luta. O primeiro é o ataque furtivo, com uma faca de curto alcance para despachar os cabrapeu Velso via Sedex Express antes que eles se deem conta de que foram atingidos. E o segundo é o de precisão de combate com ataques, desvios e esquivas. E então, o que o Jin Sakai tem ao seu dispor? Sua katana, não me diga, que é a forma de combate principal, além de arco e flecha, bomba de fumaça, bomba de bomba, uma espécie de faquinha de arremesso e talvez algo mais, não sei, eu ainda não cheguei nessa parte. E um bônus dos combates de Ghost of Tsushima é que você pode desafiar seus oponentes para um duelo no mano a mano. Sabe aquela cena de duelo cinematográfica linda de encher os olhos dos dois se enfrentando, se encarando, até que um puxa a arma e você tem que puxar mais rápido. Muito bonito, muito da hora, dá pra se empolgar bastante. E para completar, seus instrumentos de combate podem ser aprimorados à medida que você vai coletando itens pelos cenários. Agora sim, se tem uma coisa que eu curti pra caboge sobre os aprimoramentos, foi os referentes ao próprio personagem. À medida que vai crescendo a lenda em torno da figura do Jin Sakai, isso destrava novas habilidades de defesa e ataque que você decide qual aprimorar primeiro, e além disso, o personagem também aprende novas técnicas de combate que funcionam melhor para determinados tipos de inimigo. Se o sujeito é espadachim, tem uma técnica. Se o sujeito tem escudo, você usa outra técnica. Se usa lança, a técnica já é outra. E aí, durante a batalha, você vai se alternando de acordo com o oponente. Quando tem muito inimigo em cena, o negócio é fazer uma estratégia porretinha para separar os cabras de cada estilo. Rapidinho você pega o jeito e, além do mais, os movimentos ficam em câmera lenta enquanto você efetua a troca. O que é maneiro, que também faz um efeito show assim. Às vezes eu troco de estilo só para ver o espetáculo da galera se movendo assim em câmera lenta e você gira a câmera, coisa linda, velho. Outro fator positivo dessa adaptação da técnica do Jin é que você não fica com uma habilidade inútil. Não, você acaba usando tudo porque ajuda muito nas batalhas. E tudo isso faz com que o jogo tenha uma variedade de funções muito grande, o que, claro, deixa a experiência mais variada e, portanto, mais divertida. Da mesma forma, são as armaduras ou roupas que você conquista. À medida que o jogo avança, cada uma também tem uma função diferente que varia para cada uso. Eu gosto de alternar entre uma boa para combate e uma boa para detecção de itens, que vibra quando você está perto dos itens colecionáveis. Porque, para os platinadores de plantão, se prepara para caçar colecionáveis por toda a ilha de Tsushima. Eu mesmo, assim que zerar, pode ter certeza que eu vou atrás dessa conquista. Ghost of Tsushima está disponível a partir de 17 de julho para PlayStation 4 e caso você queira garantir a sua cópia, digital ou física, o link do jogo está aqui embaixo na descrição. É isso aí. Novamente, este é um vídeo patrocinado, então, portanto, não é um vídeo de crítica. Eu te dei argumentos para você conhecer o jogo. Mas nem por isso o que eu falei aqui deixa de ser verdade, já que tudo que eu falei aqui neste vídeo se trata da minha experiência verdadeira. Belezures? Oh yes. É só ver lá, gente, que eu tô jogando de verdade esses jogos e tô me amarrando pra caramba. O The Last of Us Part 2 eu já até platinei, pra você ter noção. E esse é o próximo. Se interessou, curtiu, achou bacana, link pro jogo tá aqui embaixo na descrição. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima e... Arigatou, sayonara. Eu queria ter uma katana. Eu vou comprar uma katana. Se bem que eu sou meio desajeitado. É melhor não ter uma katana, não.